no Brasil, que é o lugar que a gente tem 6 milhões de crianças que são registradas sem um pai, né? Por que a gente não fala de abandono, em vez da gente ficar se metendo com a vida de LGBTs, né? Tive uma gravidez muito difícil. Não por questões físicas, porque a minha gravidez foi ótima. Mas, assim, a minha saúde mental na minha gravidez foi muito ruim. Então, eu acho que a maternidade, para mim, é a minha maior revolução. Acho que hoje eu sou uma pessoa que tenta revolucionar alguma coisa muito por causa dessa maternidade, sabe? Assim, nós somos o único casal de 2 mães dentro da turminha. Não somos da escola, que a gente procura esse meio. Mas, assim, somos da turminha. Nós somos o único casal de 2 mães do grupo da pracinha. As amigas da minha filha, elas brincam de 2 mães direto. As bonecas têm 2 mães. A minha filha é uma criança que tem uma família diferente. Parentalidade não tem gênero, sabe? Parentalidade é sobre cuidado e todo mundo pode cuidar. Aprovar o casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo e também é atentar contra a existência da própria espécie humana. O que se pressupõe aqui é que a palavra casamento representa uma realidade objetiva e atemporal, que tem como ponto de partida e finalidade a procriação. Esses são alguns argumentos utilizados no projeto de lei aprovado por uma comissão na Câmara dos Deputados em outubro de 2023, justamente quando a gente está gravando esse podcast, por 12 votos a 5. Ou seja, a maior parte da justificativa para deslegitimar casamentos homoafetivos se constitui em cima do argumento da parentalidade e da geração de uma nova vida. Esse é um espaço que a gente fala sobre maternidade, suas diferentes formas. Exatamente por isso, esse é um assunto que nos interessa e muito. O Tudo Sobre Minha Mãe está na 5ª temporada, diretamente aqui do Multistúdios, no Parque Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Aproveita e te inscreve no nosso canal, aciona o sininho, como a gente sempre brinca, o Sincerro, se diria no Rio Grande. São diferentes e múltiplas histórias do maternar que nos emocionam e nos ensinam muito por aqui, Tati. É verdade. A gente está agora, então, falando nessa temporada da temática da saúde mental das mães. Essa conta fecha? Toda quinta-feira, 19 horas, um novo episódio. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, @tudo sobre mim, a mãe, com conteúdos exclusivos. E sempre com a parceria de Assum Supermercados, mais de 30 lojas no Rio Grande do Sul, com entregas na sua casa, possibilidade de compras no app, no WhatsApp, no site. E a parceria da Nestlé hoje com Chocotril, essa delícia que está aqui com a gente no Rio de Janeiro. Ai, é muito, muito bom. Vai ser o nosso lanchinho depois que a gente acabar aqui. Mais esse episódio que vai receber uma convidada muito especial. Ela é jornalista, documentarista, especialista em diversidade e inclusão, palestrante e escritora. Olha, o currículo dela é invejável e é impossível a gente trazer todo ele por aqui. A gente apresenta nesse podcast um recorte que fala sobre diversidade, inclusão e parentalidade. A autora do blog, do livro 2 Mães e uma Filha, que será lançado ainda este ano, e conta a sua trajetória de amor, de dupla maternidade e da luta contra a LGBTfobia. Seja muito bem-vinda, Maíra Donice. Que alegria te receber aqui com esse assunto tão importante, com a tua trajetória tão bonita e cheia mesmo, como a gente falou, né, de momentos incríveis. Muito obrigada por ter vindo participar conosco. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Estamos num ar bem azul. Ai, é toda azul. Nossa, falei que é a cor mais quente. Mas eu nunca uso azul, sabia? Eu nunca uso. Tu viu, veio uma inspiração que a gente Foi, já tá de vendo? azul. A gente já quem tava sabe, ali a sintonia. conectada. Bom, mas a gente abriu o podcast trazendo alguns dos argumentos, né? Justamente de um assunto que está super, né, latente nesse momento aqui na nossa sociedade brasileira, que são as questões do casamento homoafetivo, que traz também a tua realidade. Vocês criam uma menina, né? Somos casadas. São casadas. No civil. Uma menina de 4 anos, 4 né? Que é a anos filha e meio, de vocês. isso. E justamente todo o argumento que se dá em cima desse projeto é em relação à geração de uma nova vida. Então, por isso a gente achou tão importante começar com esses trechos, né, que estão no projeto de lei, que contrariam, né, justamente a realidade de vocês. Sim. Queria que tu falasse um pouquinho primeiro como vocês sentiram como casal e como mães da tua filha, essa realidade, né, que vai por água abaixo, assim,
nesse momento que se entende que as pessoas concordam com isso também, né? Eu não acho que as pessoas concordam, assim. Se você vê as pesquisas até, você Sim. vê que a população é bem dividida em relação a isso, né? Então, assim, claro que há quem concorde. Eu acho uma pena em 2023, a gente com tantos problemas no nosso país, a gente gastar dinheiro público para discutir sobre isso, que é um assunto que não deveria ser discutido. Ninguém tem nada a ver com a vida do outro, né? Se você não quer que exista o casamento homoafetivo, cara, se você é homem, não casa com homem, tá tudo bem. Se você é mulher, não casa com uma mulher, tudo certo. Assim, mas isso acaba virando uma pauta, né? Um chamariz, né? Para essas pessoas que estão querendo... Se projetarem também. Se projetarem com isso. É uma pena, assim, é sempre uma pena. E a gente sabe que é isso, é gastar dinheiro público para discutir uma coisa que não deve ser discutida. Eles falam sobre essa questão de procriação. Até, claro, não, mas tudo bem, vocês procriaram, mas vocês procriaram e sempre tem... Eu, às vezes, eu boto até no meu livro, que quando eu vejo esse tipo de coisa, eu não vou lá ler os comentários, porque para mim é terapia. Vocês falam de saúde mental, né? Assim, para mim é saúde mental não ler os comentários, mas no início eu lia. E é uma coisa que eles falavam, assim, é uma obsessão, porque eles falam muitas vezes assim, mas sempre precisa de um homem para fazer um filho, né? Sim. Assim, essa obsessão, assim, assim, procriar é mais de uma coisa, né? A gente tem um recurso da ciência, claro que precisa de um homem, a gente tem um genitor, um doador, né? Assim, que no nosso caso é anônimo, mas para mim eu não entendo nem por que isso é discutido, sabe? Por que a gente não vai discutir coisa que realmente tem que ser discutida? A pobreza, né? A corrupção, políticas públicas realmente importantes para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Isso e me deixa triste, sempre. Não acho que nossos direitos estejam ameaçados, mas é claro que é sempre ruim. E é sempre um desvio, como tu falaste, né, do que realmente importa e até mesmo do desenvolvimento de uma capacidade crítica na população, né? Sim, sim. Principalmente no que se refere à educação, até à própria saúde. Estamos aqui falando de saúde mental. A gente sabe hoje que os números são absurdos quando a gente pensa em saúde mental da população, por N motivos. E realmente eu vejo assim que é um desviar a atenção para as coisas que realmente importam, e que no fazem as Brasil, pessoas pensar mais. Sim, né? no Brasil, que é o lugar que a gente tem 6 milhões de crianças que são registradas sem um pai, né? Por que a gente não fala de abandono, em vez da gente ficar se metendo com a vida de LGBTs, né? Assim, é sempre uma hipocrisia. É engraçado que, assim, eu tenho um perfil fechado só para os meus amigos e muitos não são homossexuais, bissexuais, não são LGBTs, né? E aí, eu vejo que eles ficam preocupados e escrevem assim, mas fica tranquila, que eu já li que não vai passar. Eu falo, mas não é sobre isso, sabe? Não é a questão de passar ou não passar, é a questão de você estar discutindo isso, sabe? A questão, porque é sempre isso, mas fica tranquila, ó, já sei, conversei com uma juíza, às vezes me escrevem, sabe? Um bando, assim, não vai passar, mas não é sobre passar ou não passar, é sobre a gente ter esse espaço em 2023, né? Para discutir algo que não interessa. Muita gente fala que, enfim, não é só o amor, né? Não está se debatendo só uma questão de amor, está se debatendo uma questão de direitos, né? Exatamente. E os direitos que são, enfim, a diferença que faz na vida, né? De um casal, quando ambos podem ter as condições, né? E os seus direitos garantidos nessa relação, Exatamente. né? Agora a gente falou sobre os registros, inclusive quero convidar vocês que estão assistindo. Nós fizemos um episódio com a Simone Soares, que há mais de 15 anos batalha pelo registro do pai na sua certidão, né? E aí nós fomos descobrir justamente esses números que são absurdos de crianças que nascem e não têm o registro dos seus pais, né? A sua responsabilidade. Dos seus genitores, né? Porque a pessoa que abandona não é pai. É verdade. 500 crianças por dia, né? Dos nascimentos no Brasil. Vamos discutir sobre isso? Eu acho que essa é a questão, né? Discutir sobre isso. Não é sobre a pessoa que tem atração pela outra e tá a fim de casar, porque... A ideia do projeto é tornar, então, não um casamento, não dar nome como casamento, nem união estável, mas sim como um contrato. Né? Só relacionando com patrimônio, Exatamente. né? Sim. Agora, muitos anos de Globo News, trabalhos de documentários, uma trajetória incrível, premiações internacionais, inclusive. Como é que chegou esse momento aí da jornalista sair, abrir o seu próprio negócio, né? A Ser Mais, empresa de comunicação, que tem justamente esse foco em diversidade. Esse sempre foi um propósito teu? Vamos começar por aí, de falar ou de se preocupar, dar atenção para a diversidade e inclusão? Não. Assim, eu quis fazer jornalismo porque eu hoje falo, né? Depois de 20 anos de jornalismo e de redação, a gente estava até conversando que você, por exemplo, nunca trabalhou com hard news, trabalhou com entretenimento. Eu sempre tive o jornalismo na veia mesmo, assim. Até hoje, para mim, é difícil. Acho que
3 meses ou 4 que eu saí. É difícil. Assim, o sangue tá aí. Nossa, uma guerra e eu tô aonde? Eu tive que tirar um pouco isso. Mas eu acho que, para mim, eu demorei muito a entender que eu era uma mulher bissexual. Então, eu acho que quando eu casei com a minha mulher e eu assumi essa relação e me vi num outro lado, isso talvez tenha me tirou muito o chão, sabe? Eu não tinha tanto olhar para isso. Isso mudou muito a minha vida. E quando a gente teve uma filha juntas, mais ainda. Que mundo é esse que eu quero para minha filha, né? Como é que eu posso usar o meu privilégio para poder dar voz a essa pauta e para poder um mundo melhor para ela, para todo mundo, assim, porque é isso, o mundo não está preparado para a diferença, né? Infelizmente. Então, eu fui amadurecendo isso aos poucos e teve uma hora que isso foi ficando mais forte até do que o meu trabalho. Aliando-se à maternidade, né? Porque eu comecei a querer ter mais tempo para minha filha, eu comecei a querer ter mais tempo para minha família, eu comecei a querer ter mais tempo para poder viajar. Eu amo jornalismo, eu amo fazer documentário, eu não descarto fazer documentário. Aliás, não descarto mesmo. Temos projetos aí futuros. Mas eu acho que eu quero poder, talvez, escolher, né? E quero poder usar o meu privilégio de uma mulher branca, socioeconomicamente privilegiada, né? De uma mulher jornalista que escreve, usar isso para abrir mais caminhos, sabe? Eu adoro falar foi muito importante até quando você me ligou, sabe? Assim, porque eu acho muito bom quando a gente fala da pauta para a gente sensibilizar pessoas que não estão dentro da nossa bolha. Não adianta a gente ficar só falando para a bolha, porque a gente não ganha aliados. Acho que o meu trabalho hoje, nas empresas e nas palestras que eu faço hoje em dia, é isso, buscar aliados, né? Porque é isso, você vai falar sobre diversidade e inclusão. Aí, talvez um homem branco, cis, hétero, fala, mas o que isso tem a ver comigo? Ela vem esse mimimi. E como é que você pode fazer para pegar esse aliado? Ultrapassar essa barreira. Exatamente, né? Fazer com que essa pessoa se conscientize e seja... Porque isso não se faz luta sem aliado. Não se ganha batalha sem aliado. É informação, sabe? Né? Passando exatamente. Compartilhando o teu saber, né? A gente vive um tempo hoje, que tu falou da bolha, né? Fiquei pensando muito sobre isso, essa coisa da rede social, de a gente cada vez mais se resumir às pessoas que concordam conosco, né? Então, assim, é uma luta burra, né? E o próprio algoritmo, né? Também só vai Exato. Mostrando pra gente conteúdos que têm a ver com a gente, né? Ou que, né, que ele acha que só tem a ver conosco. Isso, porque a gente também vai consumindo, vai ficando... Mas a gente falou que o tema dessa temporada é saúde mental, só que quando o podcast surgiu, o tema central, e a gente sempre traz isso para cada episódio, foi o questionamento de qual mulher nasceu com a tua maternidade. Então, tu estava dizendo ali que com o nascimento da filha, todas essas ideias, né, vieram à tua cabeça de como poder contribuir, né, com uma mudança, e no caso, direcionando isso para o trabalho com a diversidade e a inclusão. Então, foi a maternidade, enfim, que foi essa mola propulsora, te transformou em qual mulher? Eu acho que a maternidade potencializou. Eu acho que o meu casamento, olha aí, casamento entre duas mulheres, mas o meu casamento, eu acho que me colocou no outro lado do balcão, né? Assim, eu falo do balcão da opressão, né? De repente, era isso. Eu era a menina perfeita, eu era a melhor aluna, eu era a que passou na prova de estágio da Globo, eu era, sabe, assim, eu era sempre a menina exemplo. E, de repente, eu fui para outro lado da prateleira, sabe? De repente, eu ganhei um rótulo que me marcou ali. E isso, para mim, foi muito, muito, muito dolorido. Eu acho que demorei muito tempo, primeiro, para conseguir ser quem eu era, né? Assim, isso isso me marcou bastante. Sim, agora eu quero ajudar outras pessoas, eu quero falar sobre isso, eu quero naturalizar isso, para que as pessoas não passem pelo que eu passei, né? Acho que isso para mim foi muito importante primeiro, e depois a maternidade. Tive uma gravidez muito difícil, não por questões físicas, porque a minha gravidez foi ótima, mas assim, a minha saúde mental na minha gravidez foi muito ruim. Eu escrevo muito sobre isso no livro. Eu tive muita ansiedade, foi muito difícil, porque foi muito difícil também para mim entender, né? Assim, eu sou casada com outra mulher, nós temos uma maternidade que 5 anos atrás era ainda diferente do que é hoje, né? Hoje eu acho que é um pouco mais difundida até, 5 anos atrás era menos, né? Assim, na gravidez. Então, eu me sentia... falar sobre maternidade é algo também muito recente, né? Eu me senti uma grávida mutante, sabe? Uma mutante, porque era isso, caramba, e a gente ia lá e, vamos viver uma baby moon, e são 2 mulheres se beijando, uma grávida. Cara, a gente está diferente aqui, a gente está destoando. Então, assim, eu tive que me perdoar na gravidez.
Acho que a maternidade também, me perdoar dos preconceitos, dos meus autopreconceitos. Eu passei por um processo muito grande de transformação por causa da maternidade. A minha filha, esse livro, né, eu dedico para minha mulher e minha filha, e eu boto que a minha filha é a minha maior revolução. Então, eu acho que a maternidade, para mim, é a minha maior revolução. Acho que hoje eu sou uma pessoa que tenta revolucionar alguma coisa muito por causa dessa maternidade, sabe? Sem dúvida, né? E num tempo que a gente está vivendo hoje, onde saíram dos armários também, né? Os conceitos conservadores e tudo aquilo que a gente achava que já tinha evoluído, agora abriram-se as portas para que as pessoas expressem muito, como a gente estava falando no início, né? De meter o bedelho na vida alheia, quando na verdade... Você tem essa impressão também, assim, mas que muito. As pessoas... É isso, assim, eu acho que... Perderam a vergonha. Rolou um processo, acho que de ser mais progressista, as pessoas começaram a pensar mais sobre diversidade. Eu sempre acho que é cíclico, sabe? Eu sempre acho que é tipo renascimento e reforma, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem um avanço e um retrocesso. Um avanço e um retrocesso, porque o avanço assusta, e aí vem o retrocesso, e aí as pessoas avançam mais um pouco, e aí é cíclico, né? Mas, pelo menos, eu acho que hoje, que a gente, pelo menos hoje, sabe com quem a gente está lidando. Porque antigamente a gente não sabia. Eu perdi muita gente por causa disso. Ah, sim, assim, as pessoas estão se posicionando e aí tu tá sabendo, né? As pessoas faziam uma coisa muito velada. E agora não tem muito. Não tem. A gente falava antes. Não tinha olhado para isso dessa forma. Agora eu sei quem é meu inimigo, entendeu? A gente falava hoje no almoço, né? Mas muita gente acha mimimi, a mudança das nomenclaturas, né? Eu acho muito necessário. Porque eu acho que é importante a fala, né? A palavra tem muito poder. Lógico. Então, quando a gente consegue já entender que a nossa fala, como ela estava, como ela era, ela não serve mais. Nunca serviu, né? Mas há um tempo atrás era mais aceita. A gente falava muita coisa, né? A A gente teve que Eu mudar. comecei aqui dizendo, eu acho que toda hora tu nos a gente corrige se a gente falar alguma coisa errada. Porque eu acho que também estar aberto a isso e assumir, né, que não é o nosso lugar de fala e que a gente tem que aprender com o outro, acho que é isso, é sair da nossa bolha também para aprender um pouco sobre uma realidade que não é a minha, que não é a da Tati. Eu tenho um filho autista, por exemplo. A Tati às vezes me diz, como que eu me refiro, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, estar disposto, eu acho que é o principal processo, né? E de conhecer a realidade do outro, né? Sem julgar. E eu vejo como diversidade uma pauta como se fosse política e economia, principalmente para quem é jornalista, sabe? Assim, você não tem que conhecer o swap cambial reverso, você não tem que conhecer a pedalada fiscal, você não tem que conhecer etc, etc. Você também tem que conhecer a diversidade, as nomenclaturas melhores. Os jornalistas, por exemplo, eu vejo, as pessoas muitas vezes falam o casamento gay. Ué, mas não se fala casamento gay? Ué, mas se tem LGBT lá, por que você vai colocar só o G, se o G é para homem? Né? Então, assim, eu não sou uma mulher gay, eu sou uma mulher bissexual. As mulheres não são gays, elas são lésbicas quando elas gostam só de mulher. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que às vezes as pessoas também têm muito medo de errar e aí acabam não se metendo nessa história. Mas, assim, tem que aprender. Gente, o mundo é esse. Vamos contemplar mais pessoas. É isso, vou mudar a forma como eu falo, porque a forma como eu falo ofende. As pessoas acabam ficando com um pouco de medo. Eu acho... Não, é tudo mimimi. As pessoas têm medo de mudança, né? Mas eu acho que, assim, a forma como você se refere a determinado assunto, que, poxa, é melhor desse jeito. Você contempla mais pessoas. Por que não se esforçar um pouco para mudar, né? Claro, porque eu tava te falando, né, Xana, se fere alguém, é porque não é. Não tá bom. Não tá legal. Não tá bom. Não você, por exemplo, tem um filho autista. Quantas vezes as pessoas não chegam e falam assim, ai, nossa, fulano é meio autista. Aí você fala, poxa, isso é capacitista. Ai, sabe, mas é isso. Por que você vai usar isso? Só mudar. Ai, mas é muito difícil mudar, já é muita coisa, é muito difícil. Mas você não aprende um monte de coisa no seu dia a dia. Mas ele é tão bonitinho. É pejorativo, né? Nem parece. Nem parece. Não, e tem coisas, assim, que não parecem tão agressivas. E eu dei o exemplo, a minha filha é uma menina muito alta, né? E eu tenho amigas, pessoas próximas que, nossa, ela é gigante, ela não vai parar nunca de crescer. Você acha que ela gosta de ficar ouvindo isso? É um lugar muito dolorido, lógico, né? Ninguém quer ser gigante, muito menos, né, uma menina, e como ela lida com isso. Então, assim, a gente, daí vem a questão de não falar dos corpos de ninguém, né? Que pode ser algo assim também que as pessoas, ai, mimimi, não é mimimi, não tem que comentar se é algo. Tudo mais chato esse tal de mimimi, né? Também já essa ficou expressão. chato. Mas é um mimimi falar mimimi, né? Não, quem é que falou pra gente aqui foi a Tia Má, que a gente fez um episódio super legal com ela, e ela disse,
É mimimi mesmo. Sabe o que é o mimimi? Mimimi é a imitação do choro. Mimimi. Eu faço isso porque me dói. Então, se tu chamar de mimimi, tá tudo certo. Porque tá me doendo mesmo. Tá ofendendo outra verdade. pessoa. Isso é bom. E é a expressão do choro, né? O mimimi quer dizer que a pessoa tá chorando. Ai, gente, mas às vezes eu fico assim, sabe? Ai, será que Ai, não não, vai mas é melhorar? insuportável. Será que não vai mudar? E eu acho que mas pra vai. gente, sinceramente, melhorou muito, tá? Acho que você tem reações mais extremas, assim, mas eu acho que melhorou muito. Acho que hoje as pessoas têm um pouco mais de conhecimento. Porque é isso, assim, eu acho que como a gente fala aqui de maternidade, de dupla maternidade, quando você sai da norma heterossexual, você é uma pessoa não heterossexual, tudo bem, você continua vivendo a sua vida, você tem ali, muitas das vezes, né, você tem homens gays, tem muitos amigos gays, mulheres lésbicas, muitas amigas lésbicas, mas quando você tem uma filha com outra mulher, assim, com quem você vai conviver? Quem é que tem filho? Na maior parte das vezes, casais heterossexuais. Então você acaba sendo transportada de volta para um mundo que não necessariamente é o seu mundo safe, né? Não necessariamente é a sua bolha. Claro. Assim, nós somos o único casal de duas mães dentro da turminha. Não somos da escola, que a gente procura esse meio, mas assim, somos da turminha. Nós somos o único casal de duas mães do grupo da pracinha, que tem 150 mães. Assim, nós somos diferentes e somos mutantes e a gente está sujeita, claro, ali a pessoas que têm menos conhecimento. Mas eu entendo também, assim, eu sou uma leoa, sabe? Eu vejo como que eu consigo transformar o meu microcosmo ali, como que eu consigo fazer com que as pessoas aprendam sobre a nossa realidade, muito porque convivem com a gente. A convivência é a melhor forma de você poder fazer a travessia. E eu falo travessia de todas as formas de diversidade, do capacitismo, né? Do anticapacitismo, no caso, do antirracismo, da LGBT. Assim, a travessia é a forma que você tem de você ficar perto. Então, você fica perto, você faz a travessia, né? Você convive, você faz a travessia. Isso você vai naturalizar. Eu vejo como é que é para as crianças, por exemplo, ver a minha filha com duas mães, e como é que é para os adultos, que é totalmente diferente. Às vezes eu vejo que os adultos têm muito mais, Claro. não a resistência, mas eles têm muito menos costume do que as crianças que estão Sim, ali. as crianças estão ali, né, para se formar e elas lidam com muito mais Totalmente naturalidade. diferente. As crianças, as amigas da minha filha, elas brincam de duas mães direto. As bonecas têm duas mães, sabe? Isso não quer dizer que elas vão casar com mulheres no futuro só por causa disso, né? Tem medo, ai não, mas espera aí, mas não, mas vai falar, vai porque não sei o quê. Olha, o que eu acho muito louco dentro dessa questão, e eu trabalho com diversidade em escola também, é isso, assim, olha, não pode falar de viado, porque você tem medo, porque assim, se tem algum medo, a tua sexualidade não está muito Mas é que bem tem estabelecida. isso, né? A sociedade conservadora diz, a criança que foi criada pela avó. O menino que foi criado pela avó, ele tem trejeitos femininos. Como se isso fosse uma coisa incutida na criança, né? Mas, enfim, são coisas que a gente escuta, né? Eu acho que Ou as mesmo pessoas têm meninos uma que sexualidade brincam. muito frágil. Mas Mas o tabu também de falar sobre sexualidade é algo que vai impedindo as pessoas de acessar um lugar da natureza também, né? Do inerente a cada um. E que nem criança, menino. Ai, menino não pode brincar de vassoura e de lavar. Né? Os brinquedos de menina, os brinquedos de menina. E assim vamos criando machos tóxicos desde que o mundo é mundo. Exatamente. Porque é isso. Não pode brincar de boneca, não vai ter filha. Mas, por Aquele outro menino. lado, tu disseste, será que vai mudar? E eu sinto que sim, né? Porque os nossos filhos já são diferentes. Eu sou corrigida muitas vezes pelos meus isso filhos é que são adolescentes. E eles têm já uma outra visão, uma outra nomenclatura. Essa questão que tu falou de gay, eu falei um dia, fulaninha é gay. Não, mãe, é lésbica. Ai, que Né? maravilhoso. E aí, assim, aprendi, sabe? Eu fico assim, nossa. E é uma tranquilidade a forma com que eles entendem também o mundo, né? Acredito que os de vocês que são menores já vêm com Outro chip. né? Outro chip, porque Eu acho assim, que depende mas do meio. Aonde é criado, eu também Não acho. é assim, eu acho que em meios mais tradicionais isso é menos. Tá? Eu mas vejo a muito isso, educação porque também eu caminha tenho um uma, pouco. assim, eu vejo claramente de pessoas da minha família e tal, como que uma escola um pouco mais tradicional já cria crianças diferentes do que uma escola mais progressista. Isso faz muita diferença. Muita. É a história do... Até queria comentar contigo sobre isso. Falaste que as coleguinhas perguntaram, tem duas mães, como é, né? Que tu vivenciou isso. E hoje a gente vive alguma transição também nesse entendimento das escolas, na educação. Não é mais o dia dos pais, o dia das mães, é o dia da família. Como é que tu enxerga essa realidade, essa transformação também através da educação e dessa convivência no núcleo escolar?
Acho que isso é bem dividido. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim. Eu insisto muito em trabalhar com educação e diversidade, mas é um meio que eu menos entro, tá? Sobretudo em escolas particulares, que têm fins lucrativos, né? Porque ali é um meio bastante sinuoso. O que eu acho é que ainda existe, dependendo do meio, e eu volto, a escola da minha filha, por exemplo, não tem. A escola que ela vai agora, que é para criança maior e depois para se formar, espero que ela se dê bem lá, mas, assim, é uma escola que já é mais progressista. Mas tem escolas que os responsáveis fazem questão. Não, tem que ter Dia dos Pais. Porque, assim, e eu vejo, às vezes, assim, os pais super ausentes, sabe? Mas querem ter aquela foto no porta-retrato, querem ter aquele presentinho na escola. É muito mais sobre formalidade e menos sobre, realmente, parentalidade, né? Isso me assusta. Porque, assim, o que importa? O dia do pai, o dia da mãe. A escola da minha filha não tem nem nada. Assim, não tem nem dia da família. Não tem nada. Dia da família todos os dias, né? Ser família todos os dias. É isso que eles precisam. Mas eu acho que ainda é muito dividido, tá? Eu acho que hoje a gente realmente, assim, a gente tem uma sociedade dividida, né? Uma sociedade que vai para um lado mais progressista e que aceita a diversidade e tal, e as pessoas em suas especificidades. Especificidades. Vai. Especificidades. Especificidades. Não. Especificidades. Não, vou falar rapidinho. Não tem chance. Especificidades. Especificidades. A Sasha é filha da Xuxa. Como é que era que a gente fazia na TV pra gente treinar quando a gente era novinho? Era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair. Mas é que para nós é mais fácil que o nosso R. É verdade! Lógico. Peraí, deixa eu fazer primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Da Grã-Bretanha. Tá. Ó. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Meu R maravilhoso! O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair. Você falou errado. O que eu falei errado? Falou errado. Pega depois o replay. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Bretanha. Agora, como é que chama mesmo esse trava-língua, né? Trava-língua. Vai virar um programa de trava-língua. Aí eu queria te perguntar, porque a gente foi andando no papo, mas eu queria te perguntar sobre quando que tu te descobriu ou quando tu conseguiu assumir, a tua sexualidade. Se foi na adolescência, foi antes, foi depois? Como é que foi esse processo? Você sabe que, assim, eu nunca nem me dei conta. Não tinha nem essa oportunidade, sei lá, a gente não tinha isso antigamente, né? Sei lá, meus pais não tinham amigos homossexuais ou se eram bissexuais, ninguém falava sobre isso. Eu estudei em escolas tradicionais, não tinha isso, assim. E aí eu acho que, olha, a primeira vez que eu fiquei com uma mulher eu tinha 24 anos. Assim, e aí eu quando tive esse desejo, eu realmente, assim, eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu sou Lua em Sagitário. Já que perguntou um signo. Aí a Tati sei bem o que é Lua Vou fazer em um Sagitário. quadro de astrologia da Tati dentro do Isso, podcast. a mãe de cada signo. Ela tá dizendo, ela sei o que ela tá Então dizendo. eu sempre, assim, eu fui e vivi. E aí depois eu pensei assim, mas será que, pô, eu gosto de homem e de mulher agora, mas eu preciso entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Assim, ficou nisso, mas nunca foi uma questão pra mim. Mesmo, sabe? E aí eu fiquei com uma mulher, depois eu fiquei com um menino de novo, e depois eu fiquei com uma menina de novo, e aí eu entendi que eu realmente gostava ali de todo mundo. Mentira. Mas Gosto Lua de em quem gosta Sagitário. de mim. Tu aceitou a tua Lua em eu Sagitário. sou libriana ainda, que eu sou bem sociável. Pois Né? Não falam isso? Como é que é o que o libriano salva na vida? A lista de contatinhos. Mentira, amor. Mas eu acho que a primeira vez que eu fiquei com uma mulher foi isso, assim. Mas eu achava que não, isso não vai dar em nada e tal, não sei o quê. E, pra mim, eu acho que quando a minha família soube, foi muito difícil. Muito difícil. Então, eu acabei vivendo uma coisa que muitas pessoas bissexuais vivem, que é o armário seletivo. Né? Quando você tá com um homem, você tá lá botando na rede social e incrível. Quando você tá com uma mulher, você tá no armário. Sabe? Isso, gente, isso é muito comum. Não sabia mesmo. muito comum. Muito comum, porque também tem um preconceito com a pessoa bissexual, né? Você acha que a pessoa bissexual é promíscua, a pessoa bissexual é indecisa, a pessoa bissexual é isso. Então, eu mesma, eu demorei a entender,
sabe? E depois que eu casei com uma mulher, então, as pessoas esquecem total, sabe? As pessoas te tratam como lésbica para sempre. Eu até tive essa dificuldade no início, porque, casei com uma mulher, tô aqui levantando essa bandeira. Não, mas espera aí, mas e tudo que eu vivi e quem eu sou? Então, para mim, também teve essa questão. Sim, o casamento para ti é como é para outras pessoas. É a escolha de uma pessoa. Isso, exatamente. Para viver a vida. Mas né? ela não fala sobre a totalização tudo, da minha sim. sexualidade, assim. Mas para mim foi muito difícil. Foi um processo muito difícil. E com a tua mãe? Te pergunto. Então, cara, a minha mãe foi muito difícil ali para minha família. Eu acho que eu só consegui sair do armário mesmo com a minha mulher. Quando eu vi que, assim, olha, não tem jeito, quero casar com ela mesmo, agora eu vou. E aí eu resolvi, cara, qual vai ser a minha estratégia para o negócio ficar melhor para mim? Já sei, eu vou anunciar na rede social. Vou escancarar. Porque aí, o legítimo, postei isso aí. É isso, postei isso aí. Porque aí o que aconteceu? Os amigos dos meus pais começaram a me abraçar mesmo. Ó, tô aqui e tal, não sei o quê. E aí eu acho que meio que ficou meio ruim para eles, sabe? Questionar. Mas assim, nos meios mais tradicionais das minhas raízes, não são todas, foi uma coisa que tem ambientes hoje que eu evito, sabe? Evito pela minha saúde mental mesmo, já que estamos sempre falando de saúde mental. Mas acho que todo mundo agora, até pós-pandemia, a gente está evitando, né? A gente está mais seletivo, né? Acho que a gente falava isso com a Luli, né? Que é a minha cunhada. Ai, beijo, Luli. Beijo, Luli! Luli Lambert, eu também conheço ela. A gente descobriu a relação em comum através da Inês Vergara, que é a tua esposa. Isso. Né? E eu não sei se a gente falou o nome da filhota, que é Antônia. Antônia, né? acho que falou. Pra gente esclarecer aqui. Mas você sabe que os nossos pais eram amigos, né? Que esse foi o rolê. Teu e da Inês. Aqui é o programa dos pais amigos, que os nossos pais também eram amigos. É verdade, você me contou. Nossos pais eram amigos. Então, assim, até pegava mal, sabe? Vai tratar a garota mal, garota filha do teu amigo. Ah, claro. E agora? Depois vão ter que se entender, né? Agora é uma grande família. Agora somos mesmo. E assim, a minha mulher, eu fui a primeira mulher dela. Com 40 anos. Tá, Viu, gente? conta, Tá em detalha, tempo. detalha. Vamos Tá em ver. tempo. Não, pra ela eu acho que era uma questão muito... É isso, gente. Eu acho que a sexualidade, hoje que eu trabalho com diversidade, eu vejo como que, por exemplo, o último armário aberto por LGBTs é no trabalho. É muito difícil você ser quem você é. Muito. Eu sei disso, porque já foi difícil pra mim. Eu já tive vida dupla. É horrível. Eu tive pânico, tive depressão, tomei remédio. Porque é isso, eu nem entendi o que estava acontecendo, por que eu estava tão deprimida, por que eu era tão angustiada. E era porque eu não conseguia ser quem eu sou, sabe? É isso que as pessoas estão lá discutindo nas comissões, sabe? É evitar que as pessoas sejam o que elas são. Para quê? Se não é a favor da vida, as pessoas estão se matando porque elas não conseguem ser quem elas são. Elas são assassinadas porque elas não conseguem ser quem elas são. E as mesmas pessoas estão lá contrariando o aborto e a hipocrisia reside, né? Para mim foi muito difícil, porque eu acho que era isso, assim, cadê a menina exemplo? Cadê a menina que sabe, que todo mundo tem orgulho? Tá aí inspirando. Não, hoje eu acho que sim, eu consegui. Sim, mas até chegar nesse lugar. Sim, Caminho, mas eu consegui também por trilha. vários fatores, eu consegui por muito privilégio, eu consegui com muito sofrimento. Eu consegui com muito sofrimento mesmo. Eu fui morar em São Paulo, fui viver a minha vida, fui fazer a minha vida profissional, fui me perdoar. Né, assim, porque eu acho que as pessoas LGBTs têm que fazer isso, é um auto-perdão, cara. Você não está fazendo nada de errado. Embora as pessoas falem para você ou insinuem, porque muitas vezes é com insinuação, você não está fazendo nada de errado. Você só está sendo quem você é, sabe? Interessante que autoconhecimento também é uma expressão que está sempre presente aqui. Como as mães, né, como a maternidade nos leva para esse lugar Totalmente. de busca, porque a gente chega num momento que a gente fica tão, como disse a Iana, numa névoa, que a gente não sabe se a gente vai para um lado, para o outro, quem a gente é, que a gente se perde, né? A nossa pergunta essencial desse podcast é: que mulher nasceu com a tua maternidade? E se você gosta dessa mulher, Pois né? é. Você gosta E dessa tu dessa mãe aceita, que e se você tu é. perdoa. É. Porque a gente entende, né, que a maternidade nos transforma numa outra pessoa, né? E Super, não é super. fácil lidar com a perda de quem tu era e nem entender a mulher que tu te tornou, né? Essa palavra tá sempre aqui conosco. Porque a gente, vislumbrando o futuro dos filhos, a gente também se remete ao nosso passado. Ah, é verdade. Né? A Eu precisei reviver muito o meu passado. Exatamente. Revivi muito o meu passado, muito.
a gravidez foi um negócio que, para mim, foi muito difícil por causa disso. Eu fazia muita análise, que é um privilégio. Assim, eu fazia muita análise. Eu tive um espaço de elaboração mesmo. Porque eu vivi muita tristeza também, muita raiva. Eu tive que me aceitar. Tinha horas que eu falava assim... E eu acho que tem uma coisa que para mim, a questão da privação sempre foi muito difícil, Lua em Sagitário. A privação sempre foi muito difícil. Hoje eu lido melhor com ela. Mas no início, acho que isso, assim, é por isso que a gente estava falando aqui de ter um segundo filho, eu fico pensando, odiei ficar grávida, sabe? Por causa, acho que a minha gravidez foi uma gravidez difícil, por tantas coisas, mas ao mesmo tempo a minha gravidez me levou até aqui, a ser essa pessoa que eu sou hoje. Porque eu tive que me revisitar meu passado, eu entender quem eu era, eu comecei a aceitar quem eu era. A minha gravidez foi realmente assim, minha gravidez no sentido que assim, nós vivemos uma gravidez de nós duas, né? Embora eu tivesse gestado, mas assim, a minha gravidez no sentido que ela foi pra mim. Minha gravidez pra mim foi uma transformação. E eu amo essa pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu não seria essa pessoa sem a gravidez. É uma dor, mas é uma dor transformadora. É uma dor né? de amor, né? Assim, porque a gente gerar uma vida, cuidar de uma vida, né? Eu acho que, sobretudo, é algo... Ai, gente, vou tomar essa coragem, cara. Eu tenho 3. A minha primeira gestação foi bem difícil. Assim, eu tive depressão gestacional e tal. Eu acho que eu tive isso aí também. Eu queria ser mãe e quando eu fiquei grávida eu comecei a ficar triste. E aí eu me culpava porque eu não entendia como pode uma pessoa que tanto quer ser mãe ficar triste quando engravida. Isso é muito comum. Pois é, só que a gente não falava sobre isso. Isso é uma coisa que a gente fala hoje em dia, como a própria depressão pós-parto. Baby blues. Eu falo muito no meu livro sobre... Por isso que eu acho que o meu livro... Vamos falar sobre o livro, então. Isso. Acho que o livro eu conto tudo. Sim, eu ainda te perguntei. Já tem Não, tem o digital, né? Mas é que eu sou tão obsessiva com as coisas que eu fico mudando. Só fazer um parênteses. Se você está assistindo isso em outubro de 2023, você pode estar ouvindo isso aqui ou assistindo em janeiro de 2025. Aí o livro já está disponível, tá, gente? Aí eu já vou estar com outro filho, será? E outro livro. E outras histórias e a gente vai gravar de novo. Eu tenho que tomar essa coragem, né? É bom ter irmão. É muito bom. É bom ter irmão, né? Sabe que eu não me dou muito bem com os meus? Mas... Acho que isso talvez, assim... Realmente não me dou muito bem com os A meus. Antônia chega a falar? Fala. Maninha. Fala. Mas eu acho que tem uma vontade aí, bem latente. Não, tem uma vontade. Não. Eu sempre, assim, eu adoro mesmo. Mas é porque agora também, o problema é esse, né? Agora tá muito bom. Agora é ótimo, a criança já, né, fala, troca ideia. Muito. Mas sabe que eu sempre quis ter diferença grande Então porque eu acho muito respeitoso, assim, você poder olhar... para cada um no seu tempo. Isso, assim, o desfraude e a escolinha e não sei o quê, e a comida, a introdução alimentar. Eu acho que isso foi muito bacana com a Antônia, sabe? A gente foi muito respeitosa, assim, nesses processos dela. Pode Sabe ser. que a parte mais dolorida pra mim, eu quis muito, falou, agora me caiu a ficha. Eu queria muito a minha primeira filha, né? Deu tudo certo, engravidei rapidinho. E aí, quando eu saí da maternidade, eu já quis ter outro. Uma vontade louca, alucinante. Quando ela tinha 8 meses, engravidei por acaso, né? Por acaso. Deseja. Desejava e aí ficou pra casa. Mas quando descobri, foi muito difícil, porque eu pensava sobre isso. Não vou dar o tempo que atropelar ela precisa, não vou dar isso, atenção, gente. não vou cuidar o que deveria, Eu sempre não quis vou não sei o que. Mas é que eu acho que grande. tu falou da gente revisitar a infância. Eu acho que sempre também tem a ver com isso. Enfim, pode ter a ver com isso. Porque eu e os meus irmãos temos uma diferença muito pequena de Você idade. é muito amiga dos seus irmãos, então, né? E os nossos amigos sempre foram os mesmos, a nossa casa sempre foi a casa onde todo mundo ia. Nós somos muito parceiros, nos damos conselhos. Então, esse exemplo, pra mim, eu queria que os meus filhos vivessem, entendeu? Não quer dizer que eles vão viver, né, também. Mas eu acho que isso me levou a ter tão perto. Em algum momento da vida. Eu também tenho 1 ano e 9 meses do meu irmão. Em vários momentos, nós estivemos muito próximos, né? Agora, claro, cada um. Pouquíssima diferença. E os meus têm 1 ano e meio. Né? Acabei repetindo. O Francisco e a Mercedes também. E é isso, os meus são super parceiros, vão às mesmas festas, vão aos mesmos lugares, praticam o mesmo esporte. Enfim. São coisas assim. Gente, vamos cada pensar. um encontra seu lugar, tá? Depois Mas tu é também uma mãe, que a tua maternidade, a gente sabe que tu és uma mãe, assim, meio linha dura, né? Sou bem linha dura. Conta pra nós. Como é que é isso? Eu sou bad cop. Eu sou bem... O policial mal. Não, a Inês às vezes fala assim, mãe, você parece a dona Hermínia. Garota! Sabe?
A dona Hermínia podia... A mãe da dona Hermínia podia vir aqui, né? Meu Deus do céu. Tu falava ali do casamento homoafetivo e eu lembrando do Paulo Gustavo, né? E do Thales, que foram realmente, assim, Foram um bem... exemplo, né? Aquilo super. Inspirou as pessoas. Super. Eu acho né? que isso... acho que quando as pessoas... tem muita gente que fala assim, não, mas pra que abrir? Pra que não sei o quê? Cara, um bem à humanidade. Quando pessoas assumem suas sexualidades, sabe? Pessoas que têm algum privilégio na voz, algum alcance na voz. Isso é muito... Você vê a Ana da Costa, por exemplo. Eu acho que ela ali, vamos dizer que democratizou a dupla maternidade, sabe? Que bom. Ela é uma querida da gente também. Mas que bom ela tá lá estampando as capas de revista, sabe? Representatividade, super, né? As pessoas se enxergarem... As pessoas vão naturalizando, é a travessia. Foi o que a Tati me disse quando eu falei aqui no podcast sobre o Francisco também, né? De usar essa voz, né? Pra falar sobre as crianças atípicas, sobre as famílias atípicas. Senão tu não sensibiliza as outras pessoas. Tu vai vivendo na tua bolha, com as pessoas que também têm filhos autistas. E tu não ensina as pessoas a lidarem com essas situações. E hoje a gente tem até esse fenômeno de que pessoas com deficiência estão saindo do armário. Porque antigamente elas ficavam trancadas dentro de casa. As crianças eram totalmente segregadas. E hoje estamos dizendo, não. Essas crianças vão conviver com todo mundo, como tem que ser. E os espaços vão se adaptar a elas. E as pessoas vão compreender os seus comportamentos sem julgar. Porque isso é inclusão. Quando as pessoas falam assim, eu sempre ensino nos meus cursos e nas minhas palestras que tem uma diferença entre inserção e inclusão. Né? A inclusão, o meio tem que se mudar para te receber. É isso. Que é o que a gente não tem na educação. Isso, o que a gente não tem em lugar nenhum. Né? E é isso, a inserção é o quê? Tô aqui, tem a integração. Tem uma vaga. Ainda, né? Tem integração, tem inserção que é diferente. Assim, é igual quando eu falo, às vezes, a gente última vez agora, a gente foi para um hotel, um resort na Bahia, e eu sempre tenho a preocupação de dizer, principalmente depois que a nossa filha nasceu, sabe? Assim, eu escrevo pro hotel. Assim, somos um casal de mulheres com uma filha. Por quê? Porque eu não quero, ter algum tipo de surpresa. Mas qual seria o tipo de surpresa? Separa a cama. A cama separada. Separa a cama. 2 mulheres fazem reserva, cama separada. Aquele chinelo lá, um grande e um pequeno. Senhor Vergara. Não, isso direto, assim, dão aquela carta, caros senhor e senhora Donite, sabe? Sejam bem-vindos, porque é isso. É assim. Donite, eu falei Donice. Mas isso aí é facultativo. Ok. Mas... facultativo. Essa expressão é facultativa. Mas aí, assim... Gente, nunca tinha pensado sobre isso. Sim. Eu sempre tenho que escrever. E aí a gente, foi num hotel que, assim, a gente já tinha ficado nesse hotel, na Bahia, da maior rede do mundo, eu mando e-mail, sempre mando e-mail. Só que aí chegou na hora, a pessoa que fez que foi nos receber no check-in, achou que a gente não tinha cara de casal. Irmãs. E mandou separar a cama. Entendeu? Aí, a gente chega lá, tem 2 camas. Eu fico pé da vida. As pessoas falam, não é, gente. Porque isso é inclusão. Inclusão, se você é um hotel que tá lá... O que é hospitalidade? Se, por exemplo, você não come glúten, o hotel não vai estar lá preparado porque você não come glúten, não é? Você não pode comer lactose, ele vai preparar uma refeição para você. Então, peraí. Eu sou casada com uma mulher. Caramba, é uma inclusão. Nós somos 2 mães e uma filha. Tem que saber incluir, tem que saber falar comigo. Não adianta você olhar, porque isso é o estereótipo. Você nem parece que é casada com uma mulher. Isso tem direto. Nossa. Sabe? É isso. As pessoas olham a minha aliança, assim, várias vezes. E o teu marido? E o teu marido. Quando a gente estava grávida, por exemplo, teve uma vez que a gente foi escolher uma bolsa, uma poltrona de amamentação. Você imagina, né? 2 mulheres fazendo as coisas juntas. Sim. E aí a mulher achou que a minha mulher era minha madrinha. arquiteta. Não, achei que era madrinha. Minha arquiteta, sabe? Assim, hoje eu dou treinamento sobre isso para os hotéis e treinamento sobre isso nas lojas. Cara, não assuma nada. Não assuma o grau de parentesco das pessoas, assim como famílias interraciais, assim como diferença de idade. Não deduza. Assim, se você tem alguma dúvida, não precisa falar nada. Sabe, igual eu vejo muito isso, assim, nossa... Você é uma mãe guerreira, né? Que você tem um filho autista, né? Ou então, assim, nossa, eu aqui reclamando dos meus problemas e você com esse problemão. Assim, é isso que eu tento explicar para as pessoas. Gente, a gente tem que acolher o outro. Coitada. E esse anjinho? Adoro, esse anjinho que tem uma missão na Terra, né? Você tem um filho autista porque você tem uma missão na Terra. Sabe? Não. Pessoas com deficiência são pessoas.
sabe? Pessoas com deficiência, elas merecem um mundo para incluí-las. Assim, eu comento aqui que eu tô até evitando, o Francisco, ele tá depois do corte dos 6 anos, né? Ele faz em maio, então eu tenho 2 anos ainda na educação infantil para me preparar psicologicamente, emocionalmente, para lidar com a inclusão dele numa escola maior, porque ele tá numa escolinha hoje, infantil, com poucos alunos, onde são 2 autistas numa turma de 8, quer dizer, eles são um número bem alto. E uma escola super preparada, né, para lidar com a diversidade, realmente, porque a maioria das escolas particulares, onde a criança é um número, tem lá uma cota, né, com regras de convivência, com regras da reação da criança, daí tem um monitor, mas o monitor não é uma pessoa preparada para incluir a criança nas atividades, os professores não são preparados para educar, para ensinar uma criança, né, neurodivergente, ele tem aquele método e a criança ou se adequa ou não se adequa. Enfim, tô esperando, me preparando emocionalmente para lidar com isso, né? E provavelmente vocês têm também se preparar de alguma maneira para lidar com a pergunta, né, da Antônia, feita pelas outras coleguinhas também. Mas tu tem 2 mães. Isso. A gente, eu acho que se pai, blinda. né? Assim, isso nunca aconteceu com a gente. Acontece, por exemplo, assim, quando a gente vai... vai para um hotel que a gente sabe que a elite, muitas vezes, financeira não é a elite intelectual, não é a elite mais progressista. Então, ali, às vezes, acontece, eu vejo algum tipo de, talvez, situação, eu fico muito alerta. Eu não sei se isso acontece com você, mas imagino que sim. Você está sempre alerta, né? Sempre alerta. Eu estou sempre alerta, eu estou sempre... se eu pudesse usar uma camiseta, assim, com explicações, sabe? Somos 2 mães, Perguntam nenhuma é mais assim, do que mãe. Cadê o teu pai? Não, nunca perguntam, mas assim, mas você tem 2 mães? Assim, só foi uma vez que aconteceu. Mas assim, vai acontecer. Que aconteceu literalmente, né? Mas o olhar, Isso. o julgamento estava ali todo o tempo. E eu amo, pode me olhar, sabe? Eu faço isso na rua. Assim, se eu vejo que alguém parou pra me olhar, porque eu ando muito de mão dada com a minha mulher, eu volto, eu pergunto, tem alguma coisa aqui? Eu sou totalmente assim. Eu virei essa pessoa, sabe? Acho que durante muito tempo eu me calei, ou achava que eu tinha que responder toda e qualquer pergunta e invasão que as pessoas faziam. Hoje não, hoje eu me coloco de outra forma. Eu falo isso no livro. O meu último capítulo fala sobre isso. Assim, as perguntas que me faziam antes, hoje eu torço para que elas sejam feitas, sabe? Porque hoje eu sei responder de outra forma. Hoje eu sou uma pessoa mais, vamos dizer essa palavra, empoderada sobre isso. Mas assim, eu estou sempre alerta. Eu sei que a gente vai ter que sempre viver isso, né? A minha filha é uma criança que tem uma família diferente, mas eu faço com que ela entenda isso todos os dias. Minha filha, sua família não é igual a todo mundo, não. Eu não quero ser igual a todo mundo. Ela tem que entender que a família dela é diferente. Mas as formas de família são múltiplas, né? A minha família sou eu e meus 2 filhos. Também é diferente. Né? E assim, não é. As pessoas têm que entender isso. Mas olha só, a gente vai A gente tá falando pra caramba, gente, né? olha, 13 é meu número pulamos de a sorte. parte da Dona Hermínia, mas antes dela voltar aqui a cena, nós vamos falar do Chocotril. Chocotril, porque a gente merece o quê? Uma doçura na vida das mães. Um chocolate com bolachinha, Nestlé. Você já sabe onde é que encontra, né, Tatiana? Senão só eu fico falando. Supermercados, uma rede de mais de 35 lojas, dá para comprar pelo site, pelo app, pelo WhatsApp, dá para encomendar e buscar na loja. Dá até para ir no supermercado. Dá para ir no supermercado. A Xana adora, eu também. Eu também adoro. Adoro o supermercado. É uma terapia. Eu tenho um pouco de trauma, na verdade, assim, com o supermercado, né, mãe? Beijo, mãe. Beijo, que tá cuidando dos meus filhos enquanto eu tô aqui no Rio de Janeiro. Porque a minha mãe ia no supermercado, ela não conseguia ir onde ela precisava comprar, entendeu? Ela passava aquela programação do supermercado de 3 horas. Amiga, tu vai ficar assim ela também, ia amiga. por prateleira, Eu por Sabe amo. o que ela fazia? Ela fugia dos problemas de dentro de casa. Não, mas ela me levava junto. Mas aí tu ia. lá tá... Meu pai era o melhor que para fazer supermercado. Todos os pais e mães adoram Amava fazer supermercado com meu pai. Mas ele era direto e objetivo? Meu pai fazia tudo, pegava tudo que a gente queria. Vai indo e vai pegando. E aí, E eu já sou garota! Larga esse chocolate! Mas assim, Chegou a retumbar no shopping, o garota. esse Chocotril. Mas eu faço isso, tá?
Olha só, Antônia não. Antônia. Eu sou total Antônia. Educação positiva Antônia, zero. Antônia. Não, total. Eu sou total. Ainda chega pros amigos. Você quer falar mais do seu chocolate? Calma. Eu só vou dizer que esse chocolate é bom para mamães ficarem atentas e fortes. Como tu levou os outros da outra vez? Não, Esses aqui mentira, são meus. tá gravado, não levei nada. Tá me chamando Tu de mentirosa comeu na frente das todos. visitas. Inclusive, o único pedacinho que eu peguei quando o Vitor tava comendo meu pedaço de Alô, chocolate. assume, manda mais Tá? de chocolate. Manda mais. Manda uma caixa, 2, 10. Fala. Voltamos à Dona Hermínia. O que foi? Não, o que tu da ia botar educação, contando? falando da educação positiva, né? É. Não, total. Eu li todos aqueles livros e tal, não sei o quê. Mas chega... Não, e eu sou conhecida na escola também, porque às vezes eu levo todo mundo lá pra casa. E aí eu já falo assim, ó, se não obedecer, eu vou te levar pra tua casa, você também, vou ligar pra tua mãe. A tua mãe era assim contigo? Nem o teu pai? Não, eu sou autêntica. É teu mesmo. Autoral. Isso. A gente, se vocês quiserem ser um pouco diferentes, a gente tem vários episódios sobre educação positiva. Vamos te recomendar. Não, mas olha, eu acho que assim, mas ao mesmo tempo, eu educando minha filha, eu acho que eu dou. Acho que a minha filha sabe? Eu dou muita possibilidade dela ser. Mas é porque eu acho que, assim, também, eu entendo a educação positiva, eu adoro a educação positiva, eu acho que uma coisa que me fez, que a minha maternidade me fez, foi eu fui criada no grito, e eu aprendi a não gritar. Eu acho que essa coisa do garota, não sei o quê, é uma brincadeira, assim, não, eu não grito com a minha filha. A minha filha me ensinou muito isso, porque quando eu gritava com ela, ela chorava, e aí eu percebia como que é isso? Porque eu era tão condicionada ao grito, que para mim o grito é normal. Mas a minha filha, que não ela chorava. Assim como ela chorava quando meu pai grita. Às vezes meu pai grita sobre qualquer outra coisa, porque foi ele que me ensinou. Pai, foi mal que eu tô falando isso. Mas assim, a minha filha chorava e meu pai se assustava com o choro dela. Então, quando eu vi que a minha filha se assustava com o meu jeito, que eu totalmente naturalizava, eu virei outra pessoa. Sim, é uma sabe? aprendizado, né? Eu virei uma outra pessoa. Essa história do grito foi uma coisa que a minha maternidade me ensinou. Eu não grito. Eu grito isso, assim, Antônia, pelo amor de Deus, Antônia. Minha filha, pelo amor de Deus. Sabe? Isso eu faço, porque eu também falo acho alto, eu não grito, né? isso eu falo alto mesmo. Não, eu acho que essa coisa também, eu acho que a gente também tem que saber dosar o limite do limite, sabe? Porque assim, eu vejo que o limite, como que para minha filha, por exemplo, o limite é importante. Eu deixo até um determinado momento, mas eu acho que tem uma hora que se a gente também não impuser o limite, a criança ela fica desesperada por ele. Sim, ela sabe? pede, ela precisa, Sim. né? Nós somos os cuidadores. Eu e a Tati estava falando sobre isso. A gente vem de uma educação, né? De uma formalidade, de um respeito ser sinônimo de obediência, né? E aí, muitos de nós perderam a mão nessa Sim, coisa de acho compreender o indivíduo. A gente temia, acho. né? A gente temia. Minha filha não me teme. Mas não quer dizer que a gente não tenha Não que teme, mas também não conduzir pode. aquela criança Sim, nessa vida. Sim. Então, né? eu sou uma mãe linhadura nesse sentido. Eu também sou. Assim, eu sou uma mãe linhadura com horário. Eu sou uma mãe linhadura com alimentação. Eu sou uma mãe linhadura com escovar o dente. Eu sou uma mãe linhadura com tomar banho. Sabe? Esse tipo de coisa. Porque eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas criando, a criança dorme quando ela está com sono. Sabe? Ver televisão, eu sou uma mãe, eu regulo. Assim, eu acho que isso é importante. Eu acho que isso também é uma forma de dar amor, sabe? Claro, sem dúvida. É você condicionar os hábitos, assim, uma vida regrada. Acho que a criança precisa disso. Tem uma coisa que eu falo com a minha filha que é sempre assim, eu tô sempre dizendo para ela o que vai acontecer. A criança adora isso, né? A previsibilidade. Eu aprendi isso com o Francisco. Então, é isso. Dá Mas segurança. Isso, dá né? segurança. É. Mas eu sou uma mãe completamente diferente da minha mulher, por exemplo. Sabe? Que é muito mais paciente que eu. É muito mais permissiva do que eu. Meu marido é assim também. É. Eu sou a bad cop. Acabei de Não, descobrir, eu vou sou usar bad agora lá cop, em casa. Vou total. botar Eu assim sou na porta total. do meu quarto. Mas eu Aqui acho que dorme vale bad muito a cop. pena. Ontem, também vai dar um beijo na minha mãe, que tá com meus filhos. Ontem eu mandei 10 horas. Não, eles foram dormir. Eles foram pro quarto e foram dormir. Tira uma mãe de Entende? perto que a criança se comporta, né? Mas é que assim, é aquele costume, o hábito. Cansa. Meus filhos... Não, no a minha caso, filha tem se me 15. tirar de perto, minha filha... Ela já falou pra mim assim, mamãe, isso é culpa sua, tá? Assim, porque eu sou realmente assim, eu sou totalmente... Porque pra mim, eu acho que isso faltou um pouco. Eu sou terceiro filho, sabe? Eu sou... Tu é a Mercedes, minha. Eu sou a rapa, é isso. Eu sou, As caçula. sabe? Eu também sou. Eu me criei sozinha, É, praticamente. é. Então, eu acho que pra mim é muito importante eu dar esse tipo de... ser linhadura nesse sentido, dar pra ela esse tipo de aresta que eu acho que eu não tive. Sabe? E eu acho que eu hoje tenho muita dificuldade em me dizer não em muitas coisas, entendeu? Porque eu meio que me autogeria, entendeu?
Eu acho tão bonito a Maya Olha, Eigman, que nós já entrevistamos aqui, Ai, que é adoro ela, maravilhosa, campeã em vendas, best-sellers. A calma educa, a raiva não. Ela fala, nós precisamos ser margens. Sim, Né? Muito sim, bom Nossos sim, filhos sim, são o rio sim. e nós precisamos Sim. ser margens. Não seremos permissivas a ponto deles não saberem que tem limites, né? Mas deixar o rio Mas correr na sua deixar o rio liberdade correr. de Sim. de É muito existência. lindo, Acho que minha né? filha é uma Muito lindo. uma mulher ótima, uma menina, vai ser uma mulher, que minha mãe estava dizendo isso hoje. E tá 5, 4 anos, 6 anos, minha mãe estava falando Eu isso sempre hoje. falo isso. Sabe, mas é porque ela realmente é uma menina que ela sabe totalmente o que ela quer. Ela é criada para ser estimulada a ser quem ela é, sabe? Isso é o que eu posso fazer por ela. Mas eu também preciso cuidar dela da forma que eu acho que é importante para ela, sabe? Acho que, por exemplo, o horário, acho muito importante. Até porque eu acho que depende da criança. Não, e Minha também filha, tem se uma deixar- questão biológica no horário, né? Na produção. Mas tem de- criança que, assim, já se autorregula desde sempre. A minha filha já nasceu dormindo mal, sabe? Minha filha acorda 50 vezes por noite. Se deixar, ela dorme pouco. Então, eu tenho que criar esse hábito, mas quem bota pra dormir é minha mulher. Marina, deixa eu te perguntar. Quer dizer, Opa, Lima! Não, eu vou Não, explicar eu agora. até me assustei, depois é que eu lembrei. Eu não sei nem se eu preciso explicar, porque Acho que vocês não, que acho estão que não assistindo precisa. já devem ter entendido. Tati ficou aqui parada, olhando. E daqui a pouco ela fez uma coisa assim. Isso antes de gravar. Já sei! Já sei com quem tu parece. Marina Lima! Igual. E aí o ato falho levou ela. É ato Não, é que falho eu quero chama isso ou não é ato falho? Não, isso foi bem Não, ela consciente. fez Foi bem consciente. consciente. É ato consciente, não é E falho. aí eu quero chamar o nosso quadro. A música que eu cantava e que canto. E a gente quer que tu cante. E ela canta, ela já que a chegou gente aqui sabe dizendo que que ela tu canta. canta. Não falei assim, não. Falou. Falei, não, eu canto direitinho. Agora eu tô meio rouca, não vai ser bom. A Mas, música assim, canta pra E ela tem até uma Antônia. rouquidãozinha que nem a Marina, né? Uma coisa incrível. Não, mas é porque eu já tô rouca mesmo. Tem eu sou certeza que vocês menos não são rouca. irmãs? A minha mãe parece mais com ela do que eu, sabia? Muito parecido. Não, mas É, daí mas é- é parecido, enfim. é parecido. Muito. Não, e quando eu comecei a ficar com menina, as meninas ficavam loucas, você imagina? Se parece a Marina Lima. Aí tu começou a tirar o repertório da Não, Marina? não, nunca fiz isso. Outra Só o Marina. Mas a minha filha, músicas que a gente sempre cantou, Aham. é Garota de Ipanema. Ah, A gente já gostei. morou em Ipanema. Assim, Tom Jobim, acho que... Desculpa, né? Mas a criança foi embalada ao som de Tom Jobim. Posso te falar uma coisa? Ah. Assim, é ridículo, mas eu conheci o Tom Jobim quando eu era novinha. É e bem eu ridículo isso. tinha realmente. certeza que eu era garota de Ipanema, né? Vocês não moravam em Ipanema. E aí eu lembro, assim, de estar na Cobal e ele estar lá e eu estar junto com meu pai e eu sentar no colo dele, sabe? Assim, e eu já sabia quem ele era, porque meus pais adoravam música. Então, Tom Jobim tem a música que, pra minha filha, eu acho que é Como é Grande Meu Amor por Você. Acho que Canta. Cara, eu tô muito rouca. Ai, só um pedacinho. Eu tenho tanto pra lhe falar. Ai, fica ruim. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Ai, não consigo. Ai, tá lindo. Não, e Tô. né? Mas essa música eu acho que sempre foi muito. E a minha mulher não. Minha mulher já é mais Gilberto Gil. Já tem uma outra. Não, uma mas outra estamos numa linha seleção musical, assim, bem interessante para uma criança, né? A É. pessoa já vai educando o ouvido. Agora me diz o seguinte, eu sei que tu corre, que tu... Corro. Não, eu até perdi a lista aqui, mas 5 Ai, sou minutos de muito doida, silêncio. né? Tem 5 minutos de silêncio? Eu fiz agora um curso de meditação. Tu é inquieta, né? Mas Não, tu eu sou consegue ter 5 completamente minutos de doida. silêncio? Cara, eu tô conseguindo fazer 20, às vezes eu passo. Meditação transcendental, gente. 20 minutos. Nunca achei que eu fosse conseguir meditar. Tu é Minha daquelas que cabeça- meditavam assim, ó. Não, minha cabeça vai fazendo Looping. looping, muito difícil. E aí, um dia, eu acho que, assim, a proximidade dos 40 anos tá me fazendo mudar muitas coisas. Assim, e aí eu falei, cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Bom, primeiro eu acho que isso, pedir demissão. Foi uma coisa que eu fiz por mim. Acho que já estava no momento que não estava boa a relação, porque eu não estava mais feliz. E quando a relação não está feliz, a gente vai tentando melhorar, mas teve uma hora que eu falei, não, agora sou eu sou essa pessoa e eu quero seguir com essa pessoa. Foi difícil, né? Mais tempo com a filha, Mais né? tempo com a minha filha, eu acho que eu quero... Tem outros projetos que eu quero fazer. Acho que a questão de trabalhar numa empresa e ficar atrelada a uma empresa
Não era uma coisa que eu gostaria naquele momento. Então, isso faz parte dos meus 40 anos. Jogar tênis faz parte do meu projeto. Eu estou jogando tênis agora 2 vezes por semana. Estou adorando. E tenho feito muito bem. Mas eu tenho feito coisas que estão me fazendo melhor. E aí eu falei, agora eu vou ter que meditar. E aí eu fui lá, como é que eu vou aprender esse negócio? Imagina eu não acredito que eu consiga. Cara, você vai conseguir. Eu fiz meditação transcendental. Fiz um curso presencial por 1 semana. Ia lá. 2 horas por dia, o cara te ensina a meditar, ele tem um mantra pra você, você aprende. Juro pra você, eu consigo meditar, eu medito 2 vezes por dia. Segunda meditação do dia, quer dizer alguma coisa pra nós, né? Pra a mim, Iana mais pra também mim. falou que medita, Ó. que são os 5 minutos dela. Gente, não, eu tenho 20 minutos Que hoje em demais. dia. Tá ótimo. Mais um quadro que é o seguinte: mordeu a língua com o que na maternidade? Ai, nunca vou fazer isso. Tá fazendo? Cara, então, vamos começar com o mêsversário, né? Não, peraí só um pouquinho. Como eu me preparei para esse quadro, eu trouxe uma lista. Não, acho que vamos começar com o mêsversário. Eu fiz todos até fazer 1 ano. Eu fiz 2, depois me esqueci. Não, eu fazia todos. Eu sou totalmente, né? Assim, eu falo que eu sou a Mônica do Friends, sabe? Sei. Sou toda. Mas eu fiz mêsversário, se vestir igual, adoro. Ah, mãe e filha. Mãe e filha. Mães e filhas, Mães né? e no caso. A filhas. gente se veste geral, as 3. Ai, eu acho E legal. pra achar. Nunca pensei. Pois é. Nunca te enxerguei assim. Né? Isso. E eu acho que outras coisas também. Eu achei que eu fosse ser uma mãe que gostasse mais de brincar. Eu não sou uma mãe que gosta muito de brincar. Eu gosto de trocar ideia, sabe? Eu gosto de conversar. Mas brincar eu não gosto muito. Botar pra dormir de noite, não gosto. E uma outra coisa que eu acho que aí, positivamente, assim, eu achei que eu fosse ser uma mãe que... Assim, eu sou uma mãe que realmente aprendeu que há outras formas de educar que não o grito. E eu acho que isso, eu mordi a língua também, porque eu achei que eu fosse ser Dona Hermínia pra sempre. Tu achou que tu ia ser assim. Olha só. Tem uma frase de mãe, assim, que te lembra ou a tua mãe, ou o que tu diz sempre? Mãe não é só uma, mãe pode ser 2. Arrasou! Muito bom. Vamos pra nossa última pergunta? Vamos lá, então. A última Que é não é a uma pergunta, né? seguinte, É um pedido. A gente gostaria que tu falasse, né, pra tua filha, se pudesse escrever, ou se quisesse escrever uma carta pro futuro dela, né? O que estaria escrito nessa carta? Enquanto eu estava grávida, eu escrevi para ela um álbum falando um pouco da história dela, como é que ela veio, como ela foi desejada e esperada. E eu acho isso, é para olhar para a câmera. Pra ela. Eu acho que no livro eu coloco isso, assim, filha, você é minha maior revolução, é tudo por você. Eu tô aqui hoje por causa de você, eu tô aqui hoje para que mais pessoas tenham mais oportunidades de lidar com as diferenças. E eu tenho certeza, minha filha, isso não tenho dúvida, que você vai ser uma revolucionária. Acho que você veio a esse mundo para você acabar com os obstáculos, para você diminuir barreiras, para você ligar as pessoas. Eu acho que essa sua leveza que você tem, esse seu pragmatismo que você tem, e ao mesmo tempo o seu lúdico, que é tão forte, eu acho que você veio para fazer essa diferença e que a gente está de mãos dadas. Eu nunca vou te largar nessa vida, nem a sua mãe. Você é fruto do nosso amor. Você é fruto do melhor que a gente tem, do melhor que o ser humano pode oferecer um para o outro, que é o amor, o companheirismo, a vontade de criar um ser humano. Você é muito bem criada, tenho certeza. Mas eu acho que eu não às vezes, talvez eu tenha tanta preocupação em te educar, que às vezes você fica sem saber, porque eu te dou tanto limite, né? E tantos nãos, que às vezes eu acho que você fica sem saber se eu te amo realmente, não sei, será? Ou você sabe? Mas eu acho que a sua mãe é isso, eu acho que você já me admira. E eu faço tudo para você me admirar também. E eu te admiro muito já nessa idade. Então, acho que é isso que eu gostaria de dizer. Um beijo, te amo, mamãe te ama. Eu amo ser sua mãe, amo você. Acho que não podia ser outra pessoa que não você. Acho que é isso. A gente fica aqui parada olhando, assim, como se a gente fosse a filha, né? E eu fico pensando nela, porque eu acho a minha filha demais. Acho a minha filha um ser humano incrível. E ela é aquela criança que, assim, é tão incrível isso nela, porque ela é tão diferente de mim. Quando eu era pequena, sabe? Ela é uma criança tão livre. Ela é uma criança que a criança chega e sacaneia ela sai para fazer outra coisa, ela não guarda rancor. Pelo contrário, ela está sempre dando lição sobre isso. Ela não entra na pilha, não cai potencializa. Na pilha. Não, sabe? Eu acho isso tão incrível, né? Ela já é um espírito livre, sabe? Acho que ela vai ensinar muito a gente nessa vida. Antônia,
Sua mamãe é tudo isso também, tá? Acho que menos, mas eu acho que eu aprendo muito com a minha filha. Isso eu é. diria pra ela também. Filha, eu aprendo com você todos os dias. Se eu pudesse ser sempre mais parecida com você, eu tô feliz. Ai, que maravilha! Incrível! Ui, Olha, Falo pra caramba. que né? delícia! Amei, amei. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Inclusive, já passamos uma hora. Passando mesmo. Vai ter que editar pra caramba isso aí, Muito né? obrigada pela tua disposição, pelo teu tempo, pela tua entrega de vir aqui compartilhar conosco a tua vida, né? A tua intimidade também do teu casamento, da tua filha, da tua criação da tua filha, enfim, dos teus projetos de vida. Obrigada mesmo. Eu Obrigada acho que a vocês. é isso, né? A gente precisa que as pessoas compartilhem para inspirar, para transformar. Esse é um espaço que a gente dedica para um mundo melhor também. Com certeza. Eu acho que nós, mães, né, nós somos a potência do mundo, realmente. E quando a gente fala que a gente não pode falar só para mães, a gente tem que falar para pais e para outros tipos de responsáveis, porque eu acredito muito que parentalidade é isso. Parentalidade não tem gênero, sabe? Parentalidade é sobre cuidado e todo mundo pode cuidar. Eu falo muito isso, principalmente quando eu vou fazer palestra sobre maternidade, né? E eu falo muito para os pais sobre isso, assim. A parentalidade, o cuidado, ele não deveria ser gênero, não deveria ser sobre gênero, sobre homem e mulher. Todo mundo pode cuidar igual, sabe? A gente tem que falar sobre isso. Precisa também. de uma aldeia, né? De uma tribo Uma para criar aldeia, uma exatamente. criança, né? Não é uma aldeia só Todo de mundo é mulheres. responsável. Uma aldeia, exatamente. Todo mundo tem que fazer parte dessa Obrigada aldeia. pela tua Muito generosidade. Imagina. Ai, acabou! A gente faz Ai, mas então agradecer aqui os nossos parceiros, a Sun e Nestlé. Ela já tá levando o chocolatinho dela, como sempre, tá tudo bem. Gente, se inscreve no nosso canal, nos segue no passando pra Instagram, colega, @tudo sobre minha mãe. E até a próxima quinta. Quinta-feira, 19 horas, sempre tem episódio novo aqui no nosso podcast. E a gente termina cantando aquele clássico já desta quinta temporada. O Rio de Janeiro continua lindo. Vamos, junto? O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. É isso, né? É isso, né? Alô, torcida do Grêmio. Aquele A abraço. gente tá de azul, mas... Não, mas o Colorado a gente ama também, assim, pra dar, né? Diversidade. Não. Diversidade. Não, É isso aí. Beijo, Até tchau. quinta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.